Modelando a confiança e a persuasão do meu amigo Marcos Boeira. Hoje vai ser muito top. Hoje eu vou entrevistar um cara que é um dos melhores professores que eu conheço. O cara, ele consegue falar sobre filosofia do direito e sobre os temas mais complexos da filosofia com uma tranquilidade, com uma clareza, com uma objetividade que vocês vão ficar encantados com a comunicação do Marcos. Deixa eu ajeitar aqui, pronto, para a live, para eu ter um controle da live aqui. E você que vai chegando, já vai dando um joinha aí, porque essa live é o Café com Oratória. Uma live em que todos os dias, eu faço praticamente todos os dias aqui no Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo profissionais do direito a falarem com confiança e persuasão. E nessas lives de final de tarde, início de noite, o objetivo é sempre modelar alguém que se comunica de uma maneira diferenciada no mundo do direito. Modelar, para quem é da PNL sabe o que é isso, modelar é extrair as estratégias mentais e emocionais que alguém tem para ter um grande desempenho, para ter um desempenho de exceção. E hoje nós vamos extrair as estratégias mentais, emocionais e comportamentais do nosso querido Marcos Boeira. Grande Marcos Boeira, tive a honra de ser colega de grupo de estudos lá no grupo do professor César Saldanha, uma pessoa que tem um brilho incrível, das mentes mais inteligentes que eu já pude conhecer na vida e do qual me orgulho muito de compartilhar da amizade fora dos momentos de aprendizado intelectual profundo que se pode ter com essa mente brilhante que nós vamos conhecer agora. Para quem não conhece, o Marcos já é praticamente uma celebridade. Né? Depois, inclusive vamos conversar sobre isso, porque o Marcos é um dos participantes frequentes dos documentários do Brasil Paralelo, que é um pessoal documentarista fantástico. E o Marcos Boeira é sempre um daqueles professores convidados, o que é muito legal. Ele já está me chamando aqui. O pessoal que está chegando aí, Rafa Piva, grande Rafa Piva, o Jair, a Thalita, pessoal que está chegando aí, Vânia, ô querida, prazer em te ver. Vamos chamar o Marcos, vamos começar. E você que já está aí, please, aperta o dedinho no coração aí, no cantinho da tela. Vocês vão ver que vai estar fantástica, meu amigo Marcos. Marcos Boeira! Que saudade de ti! Que prazer em te ver! Tudo! Prazer é todo meu! Prazer enorme! Grande, Marcos! Cara, quanto tempo! Quanto tempo que eu não te vejo, meu amigo, puxa vida. Faz algum tempo que a gente não se vê. Olha, falar a gente fala frequentemente, assim, pelas redes, volta e meia, mas se ver fisicamente, eu acho que faz aí já alguns anos. Muito tempo. Cara, mas eu te acompanho direto, eu te vejo direto, te vejo volta e meia nas tuas lives que tu faz aí, sempre cheio de gente nas tuas lives, tratando de temas super complexos, profundos, abstrações lógicas que eu tenho que parar para acompanhar, voltar o vídeo às vezes para pegar, entender o nível da discussão, e o povo tá ali contigo, cara. É lindo de ver. Fora, eu te vejo também no Brasil Paralelo, tu tá toda hora lá, o que é muito legal de te ver. O Brasil Paralelo, que é, para mim, o melhor grupo de documentaristas que temos hoje aí. Um trabalho, enfim, fantástico, né, que o pessoal está fazendo. Cara, assim, bom, eu chamo aqui todos, né, os advogados que eu convido para essa live, eu sempre chamo de doutor isso, doutor aquilo, e, claro, tem alguns que dispensam o doutor, mas aqui eu preciso fazer a primeira ressalva. Aqui estamos falando com um doutor mesmo, que tem doutorado, não é qualquer doutor, é doutor. O homem é doutor com doutorado.
E mais do que isso, é o pesquisador que hoje, pô, eu fui ver lá e vi que tu foi um dos poucos pesquisadores que entrou lá na Biblioteca do Vaticano, né, para estudar. O que tu está pesquisando lá? Já vou começar por aí, eu quero saber desse negócio da Biblioteca do Vaticano, me conta. Beleza. Bom, em primeiro lugar, assim, boa noite a todo mundo, né? Tendo o meu abraço em todos que estão aqui conosco. Dizer que, de minha parte, é uma grata satisfação, um prazer imenso estar aqui contigo, Ronaldo. Tu é um amigo de muitos anos, de longa data. Eu nunca vou me esquecer dos anos que vivemos praticamente colados, né? Eu, tu, a Thaís e o Gustavo Sander, os quatro, né? Sim, Nós éramos verdade. o Encarne. Eu acho que foram É, alguns anos, né? Lá no grupo de estudos do professor César. E foram anos muito bons, que eu recordo com muita saudade. As nossas discussões, as nossas jantas, as nossas uhum, brigas intelectuais, as nossas diferenças de interpretação dos textos, né? Foram anos assim da nossa vida que eu lembro com muito carinho e com muita saudade também, né? Porque foram tempos em que todos estávamos ali em fase de crescimento, vamos dizer assim, né? uhum, Ainda na infância intelectual, porque éramos ali praticamente assim adolescentes no final, né? No início da idade adulta, vamos dizer, saindo da é, juventude e entrando na idade adulta. Então foram anos muito bons. Bom, cada um de nós tomou uma trajetória. E eu tomei uma trajetória que, de alguma forma, me aproximou muito da filosofia, mais do que propriamente do direito, né? E eu, nos últimos anos, tenho me dedicado muito ao estudo da lógica, né? Da dialética e da lógica, principalmente nos séculos XVI e XVII. Claro que um estudo dessa natureza não pode ser feito sem o conhecimento da lógica clássica, né? E medieval. E é isso mesmo que eu tenho feito na última década, vamos dizer assim, da minha vida. Nos últimos 10 anos, né, eu tenho me dedicado ao estudo dessa área. Claro que, academicamente, isso só se tornou uma realidade depois de 2014, 2015, né, quando eu efetivamente entrei no concurso da URGS, como professor lá na Faculdade de Direito. Mas o estudo propriamente dito da lógica já é algo que eu venho fazendo já há bastante tempo, né? E em 2018 para 2019, me surgiu o convite de ir a Roma, passar uma temporada, né? Dado que eu estava indo, vou todos os anos para Roma, já é usual isso há alguns anos, e me surgiu o convite de então fazer um pós-doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana, né, que é talvez a instituição universitária mais importante da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas, no mundo. E me surgiu a oportunidade de estudar dentro da Gregoriana, manuseando manuscritos do século XVI e XVII, né, em especial dos manuscritos produzidos aqui no Novo Mundo e no antigo Colégio Romano, que é onde é hoje a Gregoriana, era a época, digamos assim, dos inícios, né, dos primórdios da companhia, o Colégio Romano. E, para minha surpresa, eu fui para fazer doutorado na Gregoriana e acabei me tornando também um visiting scholar na universidade, olha só. por trabalhar justamente nos arquivos da universidade quanto aos manuscritos produzidos no século XVI e XVII, atinentes à área de lógica. Tá? E, quando eu estava lá, muitos manuscritos que precisavam ser consultados para a realização da minha pesquisa não estavam mais no Colégio Romano, no Arquivo Histórico, mas estavam na Biblioteca do Vaticano. Tá? E eu, como eu estava morando em Roma e tal, estava lá já, eu fui quase que impelido, né, a implorar para usar a Biblioteca do Vaticano. E aí apresentei as minhas credenciais, apresentei o meu projeto de pesquisa, porque existe todo um crivo assim que é muito rigoroso até para que você consiga Uhum, acessar o arquivo da biblioteca e pesquisar na biblioteca. uhum, Precisa ter um projeto de pesquisa, precisa mostrar digamos assim, a indispensabilidade do manuseio com os manuscritos e obras que lá estão. E eu fiz isso e fui aprovado.
Visiting Researcher, né, na Biblioteca do Vaticano, onde eu fiquei uma temporada, o ano passado, né, boa parte do ano passado, investigando, então, manuscritos do período. Em especial de um autor, que é um escolástico do Peru, chamado Diego de Avendaño, que escreveu um tratado em 6 tomos chamado Tesauros Índicos. E boa parte dos estudos relativos a esse autor são feitos dentro do âmbito da filosofia moral, digamos assim, né? A filosofia moral e a filosofia do direito. Mas pouca, se não nenhuma atenção até o momento foi dada para a lógica modal subjacente às teorias e teses do probabilismo na obra desse autor. E foi exatamente isso que eu procurei fazer. Então, traduzir as partes do tratado que traziam problemas de lógica modal e doxástica, né? E escrever uma obra sobre o assunto. Então, concluí a obra e pretendo publicar em italiano lá na Itália, né? E traduzir para o português e publicar aqui no Brasil. Então, vão ser 2 publicações, uma na Itália e uma aqui no Brasil, né? Que é basicamente assim, o objeto dos estudos de pós-doutorado, né? E Visiting Researcher lá na Gregoriana. E aí o vínculo de pesquisa é permanente. Significa, então, que todos os anos, quando eu voltar para lá, eu vou ter o acesso à biblioteca para a realização dos estudos, porque o manuseio com manuscritos é algo que não tem fim, né? É algo que começa agora e eu vou fazer até o fim dos meus dias, né? E espero que outros continuem depois de mim. Então, eu me pergunto quantos pesquisadores brasileiros têm esse privilégio que tu tem aí, hein? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos outros 2 professores que têm feito isso também. Tá? Eles têm um deles tem trabalhado mais, digamos, probabilismo no Brasil, então, nas fontes do Brasil, que é o professor Alfredo Storck, e os outros 2 professores estão trabalhando mais aos manuscritos produzidos no Peru e nas bibliotecas do Peru e da América Latina. Né? Biblioteca de Peru, por exemplo. São os professores Roberto Pich e o professor Alfredo Culleton. Tá? E, de minha parte, o meu objetivo é mais específico do que o deles, porque os professores têm um objetivo de trabalhar muito a filosofia primeira, a metafísica, a filosofia da economia e a filosofia prática, né? E o objetivo é trabalhar a lógica. Então, são trabalhos que claro, nós trabalhamos assim em sintonia, porque, no fundo, todos ali temos de trabalhar com os manuscritos, mas cada qual vai trabalhando numa área. Né? Então, esse é digamos assim, é o que nós temos hoje, assim, no Brasil, no que diz respeito a esse tipo de trabalho com os manuscritos. Né? Mas isso eu me refiro ao que acontece aqui no Rio Grande do Sul. No resto do Brasil, eu não tenho a menor ideia se tem outros pesquisadores fazendo. Enfim. Aqui Mas no olha, Rio, é o que a gente está fazendo. Fantástico, fantástico. E aí que tá. Bom, o pessoal que está aqui assistindo a live, aliás, você falou no início das pessoas que nós andávamos, uma delas acabou de passar aí, que é a Thaís. Querida, amada Thaís. Saudade. A Thaís, que eu já tinha feito umas lives com ela e vi tu fazendo com ela, eu disse, eu vou ter que fazer uma live com o Marcos. E aí conseguimos agora finalmente ajeitar esse dia. Querida Thaís. Bom, eu quero voltar no tempo, porque eu quero entender, porque aqui vocês acabaram de ver, o pessoal que está assistindo aqui, onde o Marcos está. Né? O Marcos Boeira, o nível de pesquisa que o Marcos hoje está fazendo. Mas eu quero saber várias coisas sobre... Porque o grande objetivo dessa live é entender como funciona a estratégia mental, emocional e comportamental do Marcos, para ele se tornar o comunicador que ele é. Tanto com os alunos, quanto hoje em dia nas redes sociais, quanto nos documentários do Brasil Paralelo, tanto quanto no teu grupo seleto de pessoas que conseguem ter essa conversa contigo nesse nível de abstração, da lógica. Então, assim, você passa por várias camadas de níveis, digamos assim, de compreensão daquilo que você fala. Em primeiro lugar,
Como é que você faz isso? Da onde que veio essa habilidade de transitar por esses diferentes níveis de conhecimento para lidar com esses temas? Bom, essa pergunta ela parece fácil, mas ela não é nada fácil. Uhum. Ela nos traz muitos aspectos que são necessários para a formação, né? Digamos assim, da docência, da pesquisa, mas também da comunicação em geral. Né? Uhum. Eu te digo assim, no meu caso, foi algo mais ou menos intuitivo, tá? Porque eu fui fazendo e fui indo, e as dificuldades da vida foram me apresentando, digamos assim, desafios. A superação desses desafios foi, a gente diz na linguagem coloquial, né, como que me calejando para essas coisas. Né? Uhum. Eu me lembro até hoje que, e nós dois passamos por isso, né? Tu também passou um ano antes de mim. Tu fosse morar em São Paulo em 2003, Uhum. e eu passei o ano inteiro de 2013 indo várias vezes, né? Inclusive dormia lá no teu apartamento várias vezes. Sim. E eu fui morar em São Paulo em 2004, um ano depois de ti, Uhum. né? Ambos, eu e tu, para fazer o mestrado na Universidade de São Paulo, né? À época Uhum. estávamos fazendo mestrado, tu e eu, e chegando em São Paulo, tu sabe bem disso, né? Nós dois passamos por isso. A vida em São Paulo é muito cara, muito difícil, né? Uhum. Precisa ter uma fonte de renda para sobreviver em São Paulo. Tá? Então, eu precisava encontrar uma fonte de renda. Aonde que eu fui encontrar a fonte de renda? Da aula. Né? É o que eu mais sabia, poderia fazer naquele momento. E comecei a dar aula, ainda cursando mestrado, né? Naquela época ainda podia isso, hoje não é mais possível, né? Você só Sim. consegue Comigo também dar aula. aconteceu. Pois é, exatamente. Mesma E coisa. aí, Só que eu fui dar aula no Rio Grande do Sul, né? Eu voltou. assistia as aulas, eu ficava uma semana. Não, eu ia e voltava, eu tinha cadeiras para fazer, eu louco, ficava. Eu paguei para trabalhar, né? Mas era só para começar a dar aula. Mas enfim, tá, te Faz atrapalhei no teu parte. raciocínio. Mas Eu me lembro quando tu entrou na Ritter, a sim, dificuldade que tu louco. enfrentou, eu me lembro claramente disso. E só que quando tu voltasse, o Gustavo voltou e eu fiquei, né? Uhum, uhum, E aí, claro, eu tinha que sobreviver lá. Comecei a dar aula na FMU, na época. Isso lá em uhum, 2005, sei lá quando, acho que foi por aí. uhum, E aí, bom, primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu me lembro até hoje, assim, foi aparentemente um desespero. Por dentro eu estava tremendo, né? Mas uhum, eu tinha a base da matéria, tinha preparado a aula, conhecia razoavelmente o tema naquele momento, né? Ia dar aula para o primeiro semestre, então é um desafio que é mais no campo do comportamento, da linguagem corporal, do que propriamente a linguagem intelectual, né? Que é necessária, uhum, né? Nesse momento, não era aquele momento ali tão relevante como o por exemplo, para turmas que são mais avançadas, enfim, né? Então, de maneira que eu vou dizer para vocês, eu tremi na base, assim, no início. Os 2 primeiros dias de aula foi muito difícil. uhum, Mas eu fui muito, posso dizer assim, muitas pessoas me ajudaram, mas o coordenador do curso de Direito, naquele momento, me ajudou muito, né? O professor Marco Antônio de Barros. Eu não sei ainda, nunca mais tive notícias dele, mas eu tenho um grande carinho por ele, porque ele foi muito importante, assim, para mim. Me deu força, cobrou de mim, sabe? Não, tu uhum, pode fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Ele foi assim ele foi uma pessoa que me ajudou muito ali no início, né, da minha caminhada. E depois que eu comecei a dar aula, sabe, é técnica, né? É uma arte. uhum, Você vai aprendendo e você vai produzindo novas coisas. E ao mesmo tempo que você vai produzindo novos jeitos, novos trejeitos, novas formas de classificar a matéria, etc., tu também vai aperfeiçoando o domínio dos conceitos, o conhecimento da uhum, matéria. Tá? E tu, por exemplo, sempre deu aula de teoria do Estado, né? uhum, O Gustavo sempre deu aula de teoria do Estado e direito uhum, internacional, econômico. Eu já era um cara, eu sempre dei aula de filosofia do direito, desde o início. uhum, Foi minha primeira uhum. disciplina e é a disciplina da minha vida, né? Que coisa. Então, assim, eu acabei entrando na filosofia do direito e fui percorrendo esse caminho, estudando os autores e me aperfeiçoando. Claro, à época, como tu, eu estava fazendo mestrado em Direito do Estado. Então, eu tinha que, Uhum, de alguma forma, trazer a análise mais para a filosofia política do que para a filosofia do direito, propriamente falando. uhum, Mas
o contato com os autores e a busca dos autores foi aumentando, ampliando esse pano de fundo, né, conceitual necessário para organizar as disciplinas. E aí, de lá para cá, eu nunca mais parei de dar aula. Né? Foi uma prática que eu sempre mantive na minha vida. Eu nunca, em nenhum semestre, deixei de dar aulas. Para não mentir, o único semestre que eu deixei de dar aula foi o ano passado, quando eu estava em Roma, fazendo pós-doc. Eu pedi licença da universidade, fiquei uma temporada fora. Né? Mas sempre com live, sempre dando aula na internet, assim, de graça, né? Porque eu dou aula de graça ainda, não cobro de ninguém, vou lá e boto, vou botar essa aula aqui, boto lá, né? Para os alunos e tal. Mais por bem comum mesmo, né? Para favorecer o compartilhamento do conhecimento do que qualquer outra coisa. E a vida foi me levando para a lógica, foi me levando para essa área das teorias da argumentação. Né? Foi sempre algo que, desde o início, desde a época do grupo de estudos, assim, as teorias da argumentação, a teoria do direito nesse sentido, né? Sempre foi algo que foi muito mais chamativo, preemente, do que propriamente a filosofia política ou o direito constitucional. Né? E eu acabei vergando toda a minha vida para isso. Toda a minha vida acadêmica e docente para essa área da lógica, né? Da dialética, das teorias da argumentação, da filosofia do direito, da teoria da norma, enfim. Né? E, claro, nunca deixei de estudar a teoria do Estado, teoria política, a filosofia do direito nesse outro sentido, né? Que é mais conexa, digamos, à estrutura do sistema jurídico e tal. Mas, de fato, assim, a minha trajetória foi vergando para essa área para e passo, né? Foi passando os anos, eu fui indo para essa área. Assim. E o interesse pela filosofia foi algo desde sempre. Assim. Eu me lembro talvez antes do grupo de estudos do professor César, lá nos anos 90, né? Quando eu comecei, assim, no ensino médio ainda, né? Na época não era ensino médio, era segundo grau. Eu estava no segundo grau e à época fui me interessando e, enfim, lendo os autores, né? Eu acho que, assim, desde sempre a literatura foi algo presente na minha vida, desde bastante tempo. Assim, né? O interesse pelo latim, pelas línguas, também foi algo que sempre me acalentou. Né? Eu sempre tive assim, um interesse muito grande em dominar línguas, em conhecer línguas, enfim. E isso também me ajudou, o contato com outros autores, você vai ampliando o seu espectro, digamos assim, bibliográfico. Né? O que acontece no que diz respeito ao domínio da comunicativa, né? da faculdade, da ars communicandi, digamos assim, da arte de comunicar. Né? Eu também sempre tive um interesse em estudar retórica. Né? Então, as institutas do Quintiliano, a tópica e a retórica do Cícero, né? Isso sempre foram assim, temas que sempre me interessaram muito, muito mesmo. Né? E quando a gente olha, por exemplo, para o Quintiliano, né? O Quintiliano ele te dá algumas definições da retórica que são muito importantes. Assim, né? O Aristóteles traz isso também na retórica. Né? É como se nós tivéssemos assim, 3 graus. Na ars communicandi, na arte de comunicar, quando você se expressa, né? Muitas coisas são exigidas de você. A primeira delas é a capacidade intuitiva de perceber a tua comunidade de interlocutores e te expressar de um modo tal que essa comunidade possa absorver o que você está falando. Então, esse é o primeiro desafio que aparece. Mas não é o único desafio. Tá? Existem outros desafios. O domínio da estrutura gramatical, das regras gramaticais e ortográficas, o domínio das desinências presentes nos predicados, né, das frases que você compõe, a tonacidade, as diferenças sonoras que você deve estabelecer entre uma frase e a outra, entre uma enunciação e a outra, para captar a atenção do teu interlocutor, o modo como você vai respeitar existem, né? Isso é usual dentre os retóricos. O Aristóteles fala isso, o Cícero também, o Quintiliano também mostra bem isso, né? As 3 etapas por meio das quais os enunciados vão entrando como que uma espada, uma adaga dentro do interlocutor, né? Existe uma dimensão
patos, a dimensão do ethos e a dimensão do logos, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer ao comunicar é invadir a esfera do logos. O receptor da mensagem precisa captar o que você está querendo dizer. Ele precisa captar o enunciado, o conjunto dos signos, né, que podem ser vertidos na forma gráfica por meio da linguagem, e o significado correspondente a esses signos, que é o que o intelecto faz. O logos capta isso. Mas depois da captação do logos, existe uma segunda dimensão, que é a dimensão do ethos. O modo como o interlocutor, o receptor da mensagem, vai reagir a isso. A reação dele. E o terceiro aspecto é como as emoções dele, os afetos e os apetites dele, se dispõem para, juntamente com essa segunda dimensão ativa, digamos, carregar consigo todos os significados involucrados naquilo que ele captou da mensagem. Então, é o que os clássicos chamavam de logos, ethos e patos, que constituem as etapas por meio das quais os interlocutores vão reagir ao discurso. O domínio da retórica, que parte também, em alguma medida, pelo domínio da oratória, supõe que aquele que está a falar tenha ciência dessas coisas. E tenha ciência também dos modos como aquela comunidade poderá ou não receber o seu discurso. Tá? Hoje em dia, fala-se muito em lugar de fala. Só que o lugar de fala requer uma pré-noção a respeito das condições do auditório. E essa pré-noção a respeito das condições do auditório supõe que você tenha digamos assim, um mínimo conhecimento, né? Digamos assim, a mínima naturalia, né? O mínimo conhecimento que você tem a respeito dos agentes que compõem esse auditório. Né? Que, quanto maior for, maior será o seu domínio do auditório. Tá? Para você ter uma ideia, teve um curso que eu preparei, acho que foi em 2014, 2015, agora eu realmente não me lembro. Tá? Eu até compartilhei com alguns amigos, só para fazer um parênteses aqui, dar um grande abraço no nosso amigo Vamber, professor Vamber. Grande, fantástico, Vamber. Um abraço muito grande caloroso, amigo. Saudade de ti. Espero que tu estejas bem. Muito obrigado por estar aqui conosco, Vamber. Saudade de ti. Foi meu professor de filosofia. Foi seu professor também? Meu também. Que coisa, hein? Um grande professor. Grande professor. Grande professor. Uma didática extraordinária, uma maneira de explicar fora de série. Tudo isso que eu estou falando aqui, o Vamber tem, assim, ao natural, né? Verdade. Tanto que não é só um grande professor, é um grande parlamentar também. Né? É verdade. Verdade. Então, esse domínio nos leva ao reconhecimento das condições não só intelectuais, mas afetivas e apetitivas dos membros do auditório, muitas vezes. Tá? Eu preparei um curso, acho que foi em 2015, salvo engano, não me lembro desse, foi em 2014 ou 15, sobre a argumentação jurídica e os temperamentos humanos. Olha que legal. Como nós podemos empregar técnicas argumentativas, o silogismo dialético, a demonstração, o entimema da retórica, né? As várias classificações de tipos de silogismos, e até mesmo os silogismos falaciosos, né? Os elencos sofísticos, muitas vezes, como se emprega esse tipo de cariz ou de estrutura proposicional argumentativa, tendo em vista o temperamento do receptor da mensagem. Por exemplo, como eu vou falar com um sanguíneo? Como eu vou falar com um colérico? Com um melancólico? Com um reumático? Né? E qual tipo de impacto que isso vai suscitar no interior dele? Tá? Esse curso, eu estou a fim de voltar nele, porque eu não pego ele há muitos anos, e por insistência de uma grande amiga que está aqui conosco, a Simone, ela, no bom sentido da insistência, né, disse, pô, fazer alguma coisa com isso e tal, e de fato, ela tem toda a razão. Né? Eu estou reavendo esse curso, eu acho que eu vou preparar alguma coisa para aqui mesmo, de graça para todo mundo. Tá? Que legal. Se quiser. E bem, onde eu estava? Assim, e esse domínio, portanto, da ars retórica, tá, supõe justamente que exista um domínio dessas etapas, em primeiro lugar. Tá? Porque todo aquele que fala
ele fala sob condício, sob certas condições. Uhum. Claro que o domínio de outras línguas, claro que o domínio de certos adágios latinos e gregos te ajuda imensamente a dominar a língua e essas tonacidades vocais, né? As diferenças sonoras que você vai empregando ao meio no meio da emissão, né? No meio da comunicação. Uhum. Você veja que o Quintiliano, tá, nas Institutas, ele nos fala em 5 quesitos para a ars retórica. Uhum. Como que 5 etapas para a consumação do discurso. E Uhum. quanto maior for o domínio cognitivo dessas 5 etapas, mais você terá condições de modelar o teu discurso em acordo a esse auditório. Uhum. Que é o que eles chamavam de invencio, em primeiro lugar, dispositio, tá? Elocutio, memória e pronunciatio. Tá? Inventio, a ars inveniendi, a capacidade de articular proposições. Tá? Então, Uhum. é o que a gente chama de invenção, na linguagem Uhum. assim, coloquial. Sim. Tá? Então, a inventio, essa capacidade cognoscitiva que o ser humano deve ter para manipular bem a linguagem. Tá? Uhum. A segunda é a dispositio, é a disposição. Quer dizer, tem que ter um lado que é patológico, no sentido do patos, né? Fatos. Respeito ao Uhum. afeto e ao apetite. Uhum. Não é só os sentidos, ou o sentido comum. É também o afeto, que é o modo como você estima o objeto, e há também, né, o apetite, os apetites. A concupiscência e a ira precisam dispor você para que você saia de si e haja. Isso Uhum. foi uma disposição. Tá? A terceira é a elocutio. O que é a elocutio? A elocução. Tá? Os lógicos da antiguidade chamavam isso de vox significandi, a voz que significa. Então, isso ocorre a partir do modo como você manipula a sua língua dentro da boca. Uhum. Como você vence certas barreiras. Tá? Então, como você faz técnicas, hoje em dia tem muitos profissionais, né, que trabalham com isso, né? Fonoaudiologia, por exemplo, Uhum. a ciência que se dedica ao estudo dessas técnicas, né? Como você vai manipular a tua língua com exercícios mesmo, né? Uhum. Fazer exercícios com a língua para calibrá-la, para manipulá-la de modo a permitir uma elocuzione mais clara, mais evidente. Tá? Há uma Uhum. quarta, que é a memória, né? A mnemosine, as técnicas mnemônicas que você utiliza para guardar na memória. Muitas pessoas me dizem assim, mas eu aprendo quando eu dou aula. Né? Todo mundo diz isso. Uhum. Por que você aprende quando você dá aula? Porque ao dar aula, você é convidado a lançar todas as suas faculdades humanas, em especial as faculdades da mente, né, as faculdades espirituais, para atentar ao objeto cognoscitivo. E essa atenção decisiva e determinada no objeto cognoscitivo faz com que você crie uma espécie de dupla acepção memorativa sobre esse objeto. Uma memória que é sensitiva e uma memória que é intelectiva. Uhum. E quanto mais você faz isso, mais você guarda na memória o que você está dizendo. Por isso que Uhum. você, ao dar aula sobre um tema muitos anos, você praticamente não, depois de algum tempo, você não precisa mais, nunca mais preparar aula. Uhum. Aquilo se imantou de tal maneira na tua memória que nunca mais vai desaparecer. Salvo, Perfeito. claro, se você tiver um acidente, uma situação de tipo excepcional. Tá? Então, a memória é essa quarta, digamos assim, etapa que vai aperfeiçoando o domínio da língua. Tá? E há um quinto, que é a pronunciatio, ou pronunciatio. Tá? Dependendo do latim aqui, se é o eclesiástico ou reconstituído. Mas a ideia aqui é a pronúncia. Proenunciaciones. Em direção à enunciação. Como eu vou enunciar
isto que eu estou fazendo? De que maneira? Quais são digamos assim, as conexões externas das quais eu me valho para dizer o que eu quero dizer? Tá? Por exemplo, se eu vou usar um quadro, se eu vou colocar uma palavra no quadro, um sinal gráfico no quadro, ou um desenho no quadro, ou se eu não colocar quadro nenhum e vou depender inteiramente da atenção dos observadores. Em suma, todas essas, digamos assim, etapas da ars retórica, cada uma delas vai como que aperfeiçoando o domínio da linguagem aos poucos. Tá? E isso sempre foi algo que eu prestei muito atenção desde sempre. Tá? Prestando atenção em como eu estou dizendo o que eu estou dizendo. De que maneira eu devo dizer o que eu estou dizendo. Às vezes eu pego gravações de aulas minhas, de 2007, 2008, né, e vejo vários problemas, muitos problemas, né, em termos de ars comunicadas. Por quê? Porque essas coisas não se aprendem do dia para a noite, você vai aprendendo e nunca mais para de aprender. E, coisa curiosa, quanto maior é o nível de complexidade com os temas com os quais você está lidando, mais você é impelido a ter de dominar essas técnicas. Esse é um ponto. Você é impelido a dominar essas técnicas sob pena, e isto muitas pessoas padecem disso, de não ser capaz de dizer aquilo que você está pensando e dizer aquilo que você está pesquisando. Muitas pessoas têm imensa dificuldade de se expressar em relação aos objetos temáticos que essas mesmas pessoas enfrentam em âmbitos de pesquisa. O sujeito faz uma pesquisa e se você tirar o handout da frente dele, ele acaba, ele não consegue passar o que ele está querendo dizer. Tá? Então, o handout pode facilitar imensamente. Eu mesmo tenho usado nas minhas aulas nesse ano, por conta do sistema, enfim, remoto emergencial, né, que todos temos que usar. Não tem aula na universidade, então as aulas são online e você precisa usar técnicas para tentar mitigar, né, a ausência do quadro, a ausência da lousa. Então, como é que você faz isso? Faz o handout ali, um plano de aula, né? Uma sequência, só vai acompanhando. Isso facilita imensamente. Mas, via de regra, aquelas pessoas que, ao darem aula, não conseguem abdicar do handout, precisam fazer um treinamento nesses termos. E é um treinamento mesmo. É techne, ars, arte. É uma produção intelectual. Né? Como é a poética, são as artes liberais, enfim. Né? É uma técnica mesmo. Lindo, Marcos. Lindo. Tu dá uma aula, cara. A tua explicação é uma aula já. Fantástico, fantástico te ouvir. Bom, aí que tá. Eu, ao longo do tempo, me encantei com o pathos. E tudo aquilo que eu... Tudo não, mas a maior parte daquilo que eu estudo diz respeito ao pathos. E ao longo dos anos eu quero saber o que tu pensas sobre isso. Porque eu percebi nos meus anos de professor em sala de aula e também de coordenador de curso, foram aí os 16 anos, hoje eu não estou mais na faculdade, hoje eu faço treinamento em empresas, enfim, e com os meus cursos. E uma das coisas que me fascinou a tal ponto de estudar hipnose, estudar linhas de comportamentais, de terapia comportamental, é o encanto que eu tenho pelo pathos, pelo impacto emocional, digamos assim, traduzindo em termos muito simples, o impacto emocional, né, que as palavras têm nas pessoas. E o que eu vi ao longo dos anos, no aluno de direito, é um problema de falta de confiança na comunicação, na hora de conseguir, de articular tudo aquilo que ele sabe. E também, lembrando os elementos, né, de lembrar aquilo que ele estudou, aquilo que ele preparou. Por questões emocionais, ele acaba travando. E acaba não desempenhando minimamente
um trabalho de faculdade na frente da turma. E aí existem vários medos que eu percebi nos alunos, especificamente nos do direito, e geralmente giram em torno do medo de errar e do medo de julgamento. Então é o medo de errar, o medo é antever um futuro ruim, e aí você tem medo de chegar nesse futuro ruim. Perfeito. Com um trailer, você vê mentalmente um trailer de um filme ruim acontecendo na sua apresentação, e o medo do outro, né? o medo do que o outro vai pensar de você. E eu não vi isso tanto em outros alunos de outras faculdades. Eu dei aula em curso de administração, dei aula para vários. Eu dei aula, inclusive eu fui professor dessas cadeiras como sociologia na universidade, lá no tempo de Ubra, e ali eu pegava alunos de tudo que era curso, e os do direito eram aqueles. E aí, isso aqui é curioso, porque nós imaginamos que um aluno do direito, ele vai ter mais eloquência na hora de se comunicar. Mas, curiosamente, na minha percepção, o aluno do direito, ele acabava sendo aquele que mais acabava travado por questões emocionais. E aí eu te pergunto assim, sobre, será que esse ambiente do mundo jurídico, da faculdade de direito, ele às vezes, ele não peca por, de um lado, exigir uma linguagem formal, exigir uma série de formalismos, tanto na linguagem quanto na apresentação, sem preparar para essa técnica, sem dar a devida atenção nos próprios currículos, ou até mesmo que não tivesse no currículo, mas pelos próprios professores, numa espécie de preocupação em criar um ambiente propício ao desenvolvimento desses elementos que você elencou? Sem dúvida. Estou inteiramente de acordo. Eu creio que, primeiro, no direito ocorre algo que talvez nas demais profissões ocorra também, mas de uma forma um pouco mais mitigada. Né? É que, primeiro, assim, antes de continuar, eu quero dar um abraço no Guilherme Freire, meu querido amigo, está aqui conosco. Grande Guilherme, uma promessa dessa nova geração, um dos grandes dessa nova geração. Extraordinário. Deixa eu só, já que tu falou do Guilherme, deixa eu aproveitar e elencar algumas pessoas aqui. Por exemplo, o Márcio de Souza falou: ouvir essas exposições é um tesouro para o nosso avanço mental. Parabéns, olha que fantástico. O Antônio Trindade, meu amigo, está aí também. Que prazer em te ver, Antônio. Legal, ó. Márcio Muito de Souza, feliz. que aula. Muito Show. feliz. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Mas sobre o direito, eu vejo que existe algo no direito que é bastante premente. Né? O direito é uma área do saber e uma área prática que depende integralmente disso. Né? Ou seja, não é só o efeito, digamos assim, o humor e o riso, né, que sobrevém quando alguém que não sabe falar é motivo de chacota de juízes, etc. Não é nesse sentido que eu falo apenas. Isso também acontece, infelizmente. Né? Infelizmente acontece esse tipo de coisa. Mas não é só nesse sentido. É sobretudo porque, de fato, existe na grade curricular dos cursos de direito uma atenção muito especial ao conhecimento dogmático e propedêutico da área. Mas pouca atenção se dá para o elemento comunicativo, que é intersubjetivo entre os agentes que estão dentro dessa área. E é justamente essa falta de atenção que cria uma série de embaraços. Para começar assim, né? Muitos estudantes de direito têm um problema do que normalmente hoje em dia se chama assim, eu vou usar a expressão, não porque ela contém assim um grau de cientificidade grande, não tem, né? É muito coloquial, mas explica bem o que eu quero dizer. A chamada inteligência emocional. Tá? Então, os problemas começam aqui. Como você vai dominar as suas emoções? Tá? Como você vai reger os teus atos de um modo a dominar as emoções? E a melhor forma de você combater isto, por incrível que possa parecer, e aqui eu estou entrando no campo da ética das virtudes, é combater a própria vaidade. E por que isso acontece?
Porque a vaidade é um vício que te leva a colocar como objeto central da tua atenção não a verdade do discurso que você está proferindo, mas a tua própria imagem perante o auditório dentro do qual você está. Lindo, lindo isso que você disse. Nossa. E aí, o que acontece? A vaidade leva o ser humano a ter uma espécie de obsessão por essa imagem que ele projetou de si e que acaba deformando a sua capacidade cognitiva ao expor aquilo que ele está pensando. Perfeito. Perfeito. E essa falta de atenção no que se está dizendo e uma maior atenção na imagem que se plantou a respeito de si mesmo, cria nesse que está dizendo algo um embaraço profundo. E desse embaraço profundo vem a incapacidade de reger as próprias emoções. Porque como a personagem não está satisfazendo aquela imagem que ele projetou de si para o futuro, o presente vai como que destruindo essa imagem, e essa destruição da imagem vai tornando o agente cada vez mais distante do controle das suas emoções. E ao estar distante do controle das suas emoções, o que acaba acontecendo? Ele se torna distante do seu próprio horizonte intelectual. Ao ponto de as palavras lhe faltarem. E quando lhe faltam as palavras, o que acaba acontecendo? Ele paralisa. Porque o temor gera no ser humano a paralisia. O temor paralisa o ser humano. E essa paralisia é contrastada justamente quando você consegue remover do teu horizonte a imagem que você planteia de si e colocar no lugar todo o cabedal, digamos assim, linguístico e proposicional que deve veicular o teu discurso. Isso não supõe, todavia, um desprezo pelo auditório, como muitos poderiam pensar. Não. Mas é justamente uma estima maior pelo auditório do que sobre si mesmo. Claro. Percebe? Claro. Então, o grande quê da questão está em você mitigar a vaidade tanto quanto seja possível e colocar no teu horizonte a atenção ao discurso. E é o objeto dos discursos, que é o significado que você quer plantear os teus receptores. Perfeito. E eu vou pegar aqui, ó, vou aproveitar aqui a Rosalice, tá? Ela disse: a vaidade, o pecado de que mais gosto, do filme Advogado do Diabo, a frase do Al Pacino, espetacular. E exatamente por aí, porque o aluno do direito, o aluno que tem, a pessoa que tende a fazer direito, e mais ainda quando jovem, ele tende a ser mais vaidoso que os outros. Porque o direito ele tem toda aquela aura de poder, né, de se estudar as regras do jogo da vida social, das instituições. Então, todas as profissões jurídicas, elas giram em torno do poder. As carreiras de concurso, todas elas. E o aluno, quando ele chega já na faculdade, ele já se imagina ocupando um desses cargos, hoje em dia ainda mais nas carreiras públicas. Se ele acaba indo para a área privada como advogado, da mesma forma, ele se imagina. Tanto é que a OAB, que é a organização que é a organização dos advogados, é uma instituição, é o único, eu acho que é o único conselho que rege uma profissão que tem um código de ética por lei, né, estabelecido em lei. Tamanha é a importância dada pela OAB, por ela própria, em primeiro lugar, mas pela sociedade. Então, assim, ocupar cargos na OAB é uma ambição de muitos advogados. Então, a vaidade para o profissional do direito,
é uma constante. Nós vemos vaidosos ocupando cargos, professores vaidosos também, Normal. e, enfim, em todos as... Claro, existe vaidade em todas as profissões, é claro, mas é que é exatamente o ponto, né? A vaidade é o grande início do problema do controle das emoções. Começa por aí. Se dá conta disso e entender, e é uma virtude mesmo, como você falou, está lá na ética das virtudes. Você precisa descobrir isso em primeiro lugar para depois começar a lidar com as emoções. Isso é um pré-requisito. Você matou a charada, achei perfeito isso. Deixa eu aproveitar aqui também, E, aqui ó. e Ronaldo, só um comentário muito breve Sim, sobre isso, faça. Uhum. só a título de complemento mesmo. Não é que a pessoa que vá dominar absolutamente a vaidade. Isso nunca vai desaparecer do ser humano. Uhum. Todo ser humano Uhum. terá maior ou menor vaidade. Mas a Uhum. vaidade em si nunca vai desaparecer do ser humano. Todos nós temos a vanglória, né? Vanitas Uhum. vanitatis. Isso é do humano, é do ser humano. Tá? A diferença está em você reger os teus atos linguísticos e mentais, tendo em vista não o modo como a imagem será planteada perante o auditório, mas o modo como o discurso será veiculado. Uhum. E ocorre que muitas pessoas padecem de uma vaidade absolutamente patológica para si própria. Muitas pessoas padecem disso e conseguem Uhum. simultaneamente dominar o discurso. Sim. Só que nesse caso, o que acontece? A pessoa tem tamanho domínio do discurso e tamanho alta projeção de si perante o reconhecimento obtido nessa comunidade, que essa pessoa, ela como que, digamos, vira a chave. Ela cria um mecanismo artificial dentro da própria constituição psíquica que fornece Uhum. a ela uma segurança apesar da imagem. Olha só. Então, isso é uma coisa também muito importante e curiosa dentro desse aspecto. Né? Quer dizer, em muitas pessoas a vaidade atinge um nível tão profundo e tão letal para a personalidade e para a consciência dessa pessoa que ela praticamente vive como se fosse a personagem que ela criou de si. E é a personagem Uhum. que fala, não ela. Uhum. Isso nós Perfeito. observamos em muitas personalidades públicas, principalmente num país como o Sim. nosso. A Lacradores. sociedade do espetáculo é a grande, grande característica dessa sociedade. Conhecidos como lacradores hoje em dia, né? Os lacradores. Palavras, né? É isso mesmo. Né? Perfeito. Perfeito. E aí eu te pergunto, entrando nessa ética das virtudes, uma pessoa que vive essa, que consegue conciliar isso, essa vaidade com essa habilidade retórica, e o que que... Eu fico imaginando, um dos problemas é esse, se por acaso, quando ela cai, se por acaso ela cai, por exemplo, quando ela é desmascarada por alguém, nas suas opiniões, por alguém que domina o assunto e, enfim, e consegue contrapor ela, não vou nem dizer desmascarada, mas que consegue contrapor a essa pessoa, geralmente ela desmorona, né, de uma maneira assim de procurar terapia. Claro, porque Eu o imagino. objeto da atenção dela não está na descoberta sincera das coisas Uhum, e do modo como uhum, o outro poderia ser um parceiro nesse processo uhum, investigativo de descobrir as coisas, uhum, tá? Ou as teses, ou o que seja. Mas ela vê no outro um rival e vê a uhum, sua imagem como objeto central da atenção. uhum, Tá? Então, o vaidoso, ele terá imensas dificuldades para vencer a sua própria limitação, porque ele não está disposto à alteridade, uhum, a ver o outro como um amigo, como um auxiliar, como um aliado no processo investigativo. Mas ele vê o outro como um rival, como uma pessoa que está atrapalhando, afinal de contas, a imagem fantástica que ele criou de si e que, uhum, puxa, que pena, os outros ainda não têm conhecimento desse que sou eu. Né? uhum, Eu preciso me tornar popular, porque afinal de contas eu mereço, aspas, né? Ser conhecido, tamanha a minha grandeza. uhum,
essa é a forma mentis de um vaidoso, né? Uhum. E lutar contra a vaidade é lutar contra essas patologias psíquicas, mas também contra esses adágios narcisistas de transtornos de personalidade, como alguém colocou aqui muito bem, que é a Rosalice. Falou muito bem, é isso mesmo. Tem muito narcisista, transtorno de Uhum. personalidade. É bem notório nas redes sociais. Sim. Exatamente. Tá? Uhum. Exatamente isso. Perfeito. Então, como Uhum. é que o sujeito luta contra isso? O sujeito luta contra isso com a velha virtude da humilitas, a humildade. Tá? Santo Inácio de Loyola nos ensina isso. Como é que eu luto contra a vaidade? Eu luto colocando a quem de direito no lugar dele. Uhum. Eu me coloco no meu lugar e coloco Deus no lugar dele. Aí está resolvido. Uhum. Aí eu vejo a condição de ínfima e de profunda inferioridade dentro da qual eu estou como ser humano. A Uhum. minha capacidade de dominar o mundo, dominar a história, dominar o tempo, dominar coisas que são inefáveis para mim. Uhum. Aí E, substitui a própria imagem por uma outra imagem, né, que crê piamente na capacidade de dominar tudo. No fundo, é uma uhum. estupidez total. Uhum. E qual é a melhor postura que, na tua opinião, você deve ter como professor de um aluno desses? Um aluno que tem esse É problema. difícil, não é fácil, mas eu acho que a melhor forma de você se relacionar com os alunos, e isso eu tenho tentado fazer desde que me conheço como professor, desde que comecei como professor, chama-se caridade. Uhum. Amar os alunos. Não como se fossem filhos, porque isso seria muito, né? Mas fazendo um paralelo, né? Ver os alunos por aquilo que neles é o melhor lado e Uhum. tentar fazer de todo o possível para abrir os olhos deles, para que eles vejam a melhor parte de si e queiram viver essa parte de si. Essa Uhum. é a minha filosofia como docente, como professor, Ronaldo. É assim que eu tenho tentado fazer. Claro, não é possível Maravilha. fazer com todos. Claro, ninguém é unânime. Claro, tem alunos que vão te detestar. Claro, tem alunos que não vão nem entender. Sem dúvida, tudo Uhum. isso é verdade. Né? Mas, do ponto de vista da postura como docente, é assim que eu procuro ver as relações. É o efeito Pigmalião, né, que já foi pesquisado aí. É você enxergar, você fazendo isso, você está semeando no aluno aquilo que ele tem de melhor realmente, né? Exato. A pesquisa do efeito Pigmalião foi feita com professores, foi feita já em ambientes corporativos, de que quando você percebe o aluno de um modo ruim, a pesquisa que foi realizada tanto em qualquer desses ambientes era assim: você colocava um professor, aliás, para vários professores, e chegava para eles e colocava duas turmas, dizia que numa turma você tinha alunos superdotados, maravilhosos, gênios, e na outra alunos normais. E aí, coincidentemente, na turma de superdotados, considerados superdotados, realmente os alunos tinham uma capacidade superior, os professores percebiam isso nas suas avaliações. Porém, não havia aluno superdotado, coisa nenhuma, as turmas eram idênticas em nível de QI, e era tudo percepção dos professores. Então, o modo como você Olha só. olha vai semear isso. Lindo isso que você falou. E é exatamente esse o olhar com caridade, né? A caridade é a melhor, talvez a melhor virtude que um professor possa ter mesmo. Aliás, que qualquer comunicador deveria ter, né? O professor, Eu só acho. pelo fato de que ele tem essa função do chere, né? De, de, de ensinar, né? Que é linda. Exa Lindo isso, Marcos. exatamente. Lindo, lindo Eu que você acho que falou. é o grande ponto. Quer dizer, a gente precisa tentar, isso faz parte de um esforço, né, humano e espiritual, bem no outro. Tá? Claro, isso é muito difícil. Me entendam bem, né? Isso é muito difícil. É uma coisa extrema. Deu uma Poucos seres humanos trancada aqui. conseguiram na história. Uhum. Deu uma trancadinha?
Mas agora, Deu uma trancada, eu perdi. agora voltamos, Eu né? perdi a tua última. Tá, Voltou, voltou. Uhum. tá. Então, isso é uma coisa extremamente difícil, você ver o bem no outro, né? E ver como você poderia fazer para ajudá-lo a viver segundo esse objeto que está Uhum. nele, né? O bem. Mas eu Uhum. creio que para o professor isso é mais do que um mero princípio, é uma exigência. Quer Uhum. dizer, faz parte da faculdade docente você atentar para isso. Senão você, sinceramente, você está ali por outras razões. E eu conheço muitas pessoas que estão lá por outras razões. Você também deve conhecer. Uhum. Aula por Com dinheiro, o certeza. cara dá aula por prestígio, o cara dá aula porque acha que é legal e outras coisas. Tá? Agora, a Uhum. docência, ser um docente, a educação ex-ducare, sair de si. Educação supõe alteridade, você precisa sair de si. Se eu não estou disposto a ministrar uma aula, ministrar um curso, ministrar uma disciplina, se eu não estou disposto a fazer tudo o que eu possa fazer para fazer com que as pessoas que estão me assistindo saiam de si, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, menos educando elas. Uhum. Porque educar supõe isso. E a educação é uma coisa tão profunda que ela, hoje em dia, infelizmente, ela é identificada como um atributo da vida intelectiva, apenas. Uhum. Sendo que a educação envolve muitas outras coisas. Coisas que são até mesmo mais profundas, em alguns casos, do que a própria vida intelectual. Uhum. A gente pega os tratados de educação, né? Pega, por exemplo, o Didascalicon, do grande Hugo de São Vítor, né? Que é um manual de educação pequenininho, mas que você demora 2 anos para ler. Porque seguir aquilo ali é de uma profundidade absolutamente extraordinária. Porque você não está lidando apenas com a tua inteligência e com a tua vontade. Você está lidando com todo que é o essere humano, o ser humano. Você está lidando com o todo que está em você. A unidade profunda do eu. Tá? A maior parte das pessoas na humanidade não prestam atenção no uso do pronome pessoal. Uhum. O pronome pessoal é de uma profundidade absolutamente extraordinária. E esse grau de atenção começa com uma pergunta que é como se fosse um soco na cara. Mais ou menos assim, quem é que está falando agora? É você? É a personagem que você criou? É a outra personagem que você gostaria de ser? Quem é que está falando agora? Só essa pequeníssima pergunta, essa pequeníssima indagação, já nos leva a prestar atenção em todo um mundo interior que não vem para fora no primeiro momento. Mas que à medida em que você vai olhando para ele, prestando atenção nele, você vai verificando que há muito mais dentro de você. Muito, muito mais. Maravilhoso. Nossa, lindo. Eu tô encantado em poder te ouvir de novo, Marcos. Olha, maravilhoso. Nós estamos aí com uma hora, mais de uma hora de live, e eu teria mais umas 234 perguntas para te fazer. Nós vamos ter que fazer outra live outro dia, porque assim, ó, Mas fantástico. é Eu só vou te marcar. fazer. Tô Não, eu quero, quero. sempre junto. Quero várias outras, quero várias outras. Eu quero ficar te entrevistando aqui vários dias, assim, porque, nossa, Marcos, assim, ó, quando eu te conheci, para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, pessoal que está acompanhando a live aqui, o Marcos, quando eu conheci ele, ele era o ídolo dele, era um grande intelectual, mas que comparado ao que hoje ele consideraria guru dele, não é um pensador pequenininho. O Marcos, quando eu conheci o Marcos, ele era fãzaço do Giovanni Sartori.
Se perguntasse para o Marcos, quem é o cara mais top do mundo, o Marcos diria, Giovanni Sartori naquela. Vai dizer que não. Não minta para Sim, mim. não, é profundamente verdade. Eu fui visitá-lo. E Eu você foi fiquei em Firenze visitá-lo? assistindo os cursos dele. Quando eu estive em Firenze, eu fiquei assistindo os cursos. Nossa, que Na época, privilégio. Que privilégio, porque deve ser uma figura fantástica. fantástico. Né? De um humor terrível, mas de uma inteligência extraordinária. Um dos grandes Que legal. teóricos da democracia do século XX, sem a menor sombra de dúvida. Fantástico, fantástico. Mas hoje Giovanni Sartori é uma página. Infelizmente, Sim. falecido, né? Mas hoje ele é assim, enquanto pessoa eu sei. Nunca mais voltei, assim, nunca mais estudei. Eu tenho todos os livros dele aqui em casa, tá? Estão todos ali embaixo. Estão todos ali guardados. Sim. Mas eu não devo ler aquilo ali, eu acho que deve fazer mais de 10 anos, com certeza. 10 anos é certo. Que legal. Eu nunca mais abri os livros dele. Estão todos ali. Todos eles viraram uma página daquilo que você estuda hoje. Só uma página. Porque hoje você... Né, tu também. Pois é. Não, mas eu fui para outro... Não, mas eu fui para outro lado. Você, assim, em termos de profundidade do pensamento, da complexidade das tuas ideias, é algo fantástico, assim. É algo que eu que te conheci, tu é mais novo do que eu, né? Eu com certeza não muito, mas um pouco mais novo do que eu. Isso. 2 anos. Eu tô com 44. Tu deve estar o quê? 3 anos, então. 3 anos, então. Então, assim, eu era um piá quando eu te conheci, mas tu era mais piá ainda que eu. E, cara, vê onde você está hoje, com o grau de profundidade das tuas ideias. Não, é uma coisa, é lindo de se ouvir. E estou, assim, encantado. Tá? Eu já estava encantado em te ver em vários lugares, mas aqui hoje, contigo, estando presente, não tão presente quanto gostaria, mas presente aqui é outro nível. E é uma alegria em te ver, Marcos. Para nós terminarmos... Minha, totalmente minha também. Eu fico muito feliz, lisonjado, muito feliz de estar contigo aqui. Pena que não ao vivo, né? Mas deixa eu já fazer um convite, tá? Sim. Vou fazer um convite. Se tu tiver a semana que vem aqui, na quinta-feira, eu vou almoçar com a Thaís. Se tu estiver aqui, um bocado para ir almoçar com a gente. Tá. Se eu estiver em Porto Alegre, vou, certo. Eu tô agora em Carazinho, não sei quando eu volto para Porto Alegre. Talvez volte, talvez a quinta volte, sim. Será um prazer. Então fechou. Nossa. Se eu estiver aqui quinta-feira... Certo. Tenho muita saudade. Da Thaís também. Eu não vejo a Thaís faz muitos anos. A gente se fala também por rede social. Vai ser uma maravilha. Vai ser muito Meu querido... Para a gente terminar, aliás, deixa eu fazer um convite para quem está aí. Semana que vem, meu webinário ao vivo, Oratória Fora da Caixa, para profissionais do direito. Quem quiser entender algo mais sobre o patos, né, sobre como obter confiança e persuasão na hora de falar, convido vocês a entenderem mais sobre o que tem dentro de vocês na hora em que vocês querem falar e que talvez esteja obstaculizando tudo isso que o Marcos falou hoje. Me vejo lá no webinário Oratória Fora da Caixa. É gratuito, ao vivo, no link da bio. Você tem as inscrições. E para ti, Marcos, eu tenho uma última pergunta, que é a seguinte. O que você diria hoje para o jovem Marcos lá do curso de Direito? E pode imaginar o Marcos do início do curso, ou do meio do curso, do fim do curso. O que você diria para ele? O que eu diria para o jovem Marcos? Eu diria, em primeiro lugar, o seguinte. Calma. Te acalma. Calma. Não tem que dormir 5 horas e ficar estudando de madrugada toda hora. Tu vai ter a tua saúde. Tá? E depois tu vai pagar um preço caro por isso. Primeira coisa que eu diria é isso. E segundo,
aproveite mais os estudos com menos tempo e maior atenção. Ou seja, menos tempo sentado na cadeira, destruindo a própria coluna e dedicando-se a outras coisas da vida, e durante um tempo menor de estudos, prestar mais atenção. Foco. Olha Se eu só. pudesse voltar no tempo, eu teria feito isso. Maravilha. Então, Maravilha. hoje, os problemas de coluna, enfim, que eu tenho, né, que são devidos àquelas assim, intermináveis madrugadas de estudos, né, café e charuto, etc. 5 da manhã, estava lá lendo e rabiscando, estudando, etc. Eu teria feito menos e com mais eficácia. Isso é o que eu diria. Maravilha. Maravilha. E de resto, pessoal, todo o resto eu diria o seguinte, olha, vá fundo, vá via, as coisas vão acontecer, fica tranquilo, vai com calma. Menos agito, acalma o coração aí. Eu era muito afobado. maravilha. Que maravilha, Marcos. Que maravilha te ouvir. Mais uma vez, uma aula aqui hoje. Muito obrigado. Vocês que estavam aqui nos ouvindo e acompanhando, muito obrigado também à audiência. E espero poder te ver de novo, não só no Mundo Online, quem sabe, se eu estiver em Porto Alegre, quinta-feira eu não perco essa. Fechou, fechou. Vamos te esperar. Vamos te esperar lá. Valeu, meu querido. Tudo de bom, viu? Obrigadão. Um abração gigante. Saudade tua. Espero que a gente esteja igualmente. Logo. Tchau, tchau. Até mais. Um abração. Tchau, tchau. Obrigadão. Muito bem, vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais. E vejo vocês no webinário. Lembrem-se disso. Webinário, semana que vem, quarta-feira, dia 3, Oratória Fora da Caixa.